Boa noite. Olá, boa noite. Dilma afirma que vai propor um pacto nacional se escapar do impeachment e que, se perder, será carta fora do baralho. Eduardo Cunha define que a votação do impeachment começará pela região sul e terminará pela região norte. O PSD e o PTB anunciam que vão apoiar o impeachment na votação de domingo. E relatório do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos conclui que a infecção pelo vírus da Zika em mulheres grávidas é a causa da microcefalia em bebês. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quarta, Andréia e Caroline vão tentar fisgar o Diego pelo estômago. E o ingrediente principal é a paixão de muita gente: carne. Será que vai sobrar um espacinho para sobremesa? Agora é a hora do Diego provar. Sobremesa para dois, nesta quarta, 10h30 da noite. Oferecimento Creme São Luís. Essa massagem muda sua vida. Faculdade Casper Libero. Formando os melhores profissionais da comunicação. O assunto da semana no mundo político é o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hoje, em conversa com jornalistas, ela afirmou que vai propor um pacto se o processo não prosseguir. Mas se perder nas duas casas do Congresso, Dilma disse que será carta fora do baralho. No Palácio do Planalto, na manhã de hoje, Dilma falou que vai fazer uma proposta de pacto sem vencidos nem vencedores. Em discurso à tarde, ela voltou a defender a ideia. A partir da próxima semana, com essa página virada, nós vamos iniciar a repactuação das condições para superar a crise e retomar o crescimento. Um diálogo nacional de todos os segmentos, não só do segmento político, mas também de empresários, trabalhadores, enfim, de todos aqueles que querem um Brasil melhor. Aos jornalistas, Dilma afirmou que vai lutar até o último minuto e voltou a dizer que todos os que são a favor de seu impeachment, sem prova de crime de responsabilidade, são golpistas. Ela também atacou o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ambos do PMDB. Disse não saber qual dos dois era o chefe e o subchefe do golpe e que um não age sem o outro. Dilma quis deixar claro o motivo da conversa com os jornalistas. Ela disse que o governo acredita que no domingo vão ter todas as chances de barrar o impeachment. Ela não descartou recorrer ao judiciário caso sofra o impeachment e afirmou que precisa de uma avaliação completa da área jurídica do governo para tomar a decisão. Se conseguir terminar o mandato, ela disse que tem direito à aposentadoria e que vai para Porto Alegre. O presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves, rechaçou o pacto proposto pela presidente Dilma caso o impeachment não ocorra. Ele falou hoje no Senado que o impeachment será aprovado não pela oposição golpista, como dizem os governistas, mas por quem até ontem fazia parte do governo, uma clara referência à recente debandada dos partidos da base aliada. Achar, como ouvi aqui de alguns líderes da base governista, alguns poucos que ainda sobem a essa tribuna, de que isso é responsabilidade da oposição. O impeachment irá ocorrer porque os golpistas aqui não aceitam o resultado da eleição? Não, senhoras e senhores senadores, nada mais distante da realidade. Estará sendo, sim, no próximo domingo, tendo o processo de admissibilidade do impeachment aprovado por uma ampla maioria, onde a maior parte dos votos não virá das oposições, virá dos seus companheiros de jornada, que compreenderam que não é mais possível estar ao lado desse governo.
E as regras de como será a ordem de votação no próximo domingo são definidas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, decidiu que votação do impeachment vai começar por deputados da região sul. O anúncio foi feito no plenário pelo primeiro secretário da mesa diretora, Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Iniciar-se-á pelos deputados da região sul com a observância da ordem de chamada estado a estado, até se chegar na região norte, seguindo a tradição da casa. E a chamada nominal dos deputados, dentro do mesmo estado, ocorrerá por ordem alfabética. Deputados da base do governo protestaram. O que nós exigimos que o regimento seja cumprido é no sentido de que na mesma votação o presidente chame um estado do sul e um estado do norte, um estado de uma região e um estado de outra região, porque desta forma, senhor presidente e colegas, cumprir-se-á o regimento e observar-se-á de forma isonômica as regiões do Brasil e este plenário. Na votação do impeachment de Fernando Collor, a chamada foi por ordem alfabética. Cunha diz que a regra de começar pelo Sul está prevista no regimento interno da Câmara e não fere qualquer preceito constitucional ou dispositivo legal. A votação está prevista para começar às 14h. O relator na comissão do impeachment terá 25 minutos para defender seu relatório. Ele diz que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade ao editar decretos de suplementação sem autorização do Congresso às pedaladas fiscais. Depois, os líderes partidários farão um encaminhamento. Logo em seguida, começa a votação. Cada deputado terá, segundo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, 10 segundos para votar entre sim ou não pelo afastamento de Dilma. Pela previsão de Cunha, a votação deve terminar por volta das 18h. Para o impeachment ser aprovado, são necessários 342 votos a favor do parecer de Jovair Arantes. Se passar na Câmara, segue para a votação no Senado. O PSD anunciou na noite desta quarta-feira que apoiará o impeachment na votação de domingo. Dos agora 38 deputados do partido, 30 são favoráveis ao impedimento de Dilma Rousseff. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que é presidente da legenda, ainda não informou se entregará o cargo. A bancada do PTB também decidiu que vai votar a favor do afastamento da presidente. E depois da bancada do PP apoiar a continuidade do processo de impeachment, a assessoria do ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, que é do partido, informou que ele entregou a carta de demissão do cargo à presidente Dilma Rousseff. Apesar da indicação de vários partidos de que os deputados estariam caminhando para votos desfavoráveis à presidente, o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, disse que Dilma terá votos suficientes para barrar o impeachment na Câmara dos Deputados. Berzoini disse que a presidente está conversando com deputados para apresentar argumentos contra seu afastamento. No entanto, Berzoini negou que o governo tenha montado um balcão de negócios para barganhar votos em troca de cargos e verbas. Nós estamos trabalhando numa fase de reta final. Reta final é deputado por deputado, caso por caso. Ela já está procurando pessoas que a gente acha pessoas que querem ouvir a opinião da presidenta, querem ouvir o argumento, está buscando conversar com grupos de deputados e vamos continuar esse trabalho intensivamente até o domingo. Berzoini não quis falar da saída de partidos da base governista, como o PP e uma grande ala do PSD. O ministro garantiu que haverá governabilidade no restante do mandato da presidente. Não estamos preocupados só com o domingo, estamos preocupados principalmente da estabilidade para o país. E vamos trabalhar para barrar o golpe de maneira absolutamente democrática, com uma base que, da nossa avaliação, hoje é superior a 200 votos. O número de deputados contra ou a favor é incerto. A oposição também canta vitória e diz que atingiu os 342 votos necessários para afastar a presidente. E a presidente Dilma Rousseff deve se reunir amanhã com Lula, ministros e deputados da base do governo durante o café da manhã no Palácio da Alvorada. O encontro faz parte da estratégia da presidente de buscar apoio para barrar o processo de impeachment. Lula já vem ajudando informalmente o governo na articulação para conseguir os votos necessários na Câmara. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala justamente sobre as ações da presidente na tentativa de fazer com que o impeachment não passe pela Câmara. Não é confortável a situação política da presidente Dilma Rousseff.
Seus aliados gradativamente vão se transformando em ex-aliados. Seu vice, Michel Temer, já informou até numa gravação o que pretende fazer quando estiver no trono, um governo de salvação nacional. Nesse contexto, Dilma convocou um grupo de jornalistas para conversar. Ela queria mostrar que ainda respira. Se a sorte lhe sorrir, se sobreviver ao impeachment, Dilma disse que vai propor duas coisas: diálogo e um pacto. Não explicou o que seria esse pacto. Sempre que não sabe muito bem o que fazer, Dilma fala em diálogo e em pacto. Ninguém lhe dá mais crédito. Na conversa com os jornalistas, a presidente repetiu que está em curso no Brasil um golpe. Ela disse que Eduardo Cunha e Michel Temer são sócios numa conspiração golpista. Eduardo Cunha todo mundo conhece. Dilma negociava com ele um acordo até o dia em que o PT informou que não entregaria os seus votos a Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara. Quanto a Michel Temer, o vice, já nem precisa conspirar. Quando a presidente derrete, o vice surge do nada. Dilma Rousseff não estaria na situação em que se encontra se lá atrás tivesse chamado seus principais auxiliares e se tivesse firmado com eles dois pactos. Um pacto para trabalhar e um pacto para não fazer bobagens. Boa noite. E no próximo domingo, a partir das 4h30 da tarde, a TV Gazeta vai exibir um programa especial sobre a votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Além de imagens ao vivo de Brasília, as manifestações em São Paulo e em todo o país. E análise com nossos comentaristas e convidados. Domingo, 4h30 da tarde, aqui na TV Gazeta. Fiesp não pode mais projetar imagens e frases no prédio da sede na Avenida Paulista. A decisão foi tomada pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana e publicada no Diário Oficial do município de hoje. De acordo com o órgão, a Fiesp descumpriu a Lei Cidade Limpa. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o painel de LED do prédio tinha autorização para exibir apenas intervenções artísticas, mas tem exibido frases a favor do pedido de impeachment e da saída da presidente Dilma Rousseff. Em nota, a Fiesp diz que não foi notificada, mas caso seja, irá recorrer. Afirma também que essa decisão é antidemocrática e que tem claro viés político. E continua o vai e vem no Ministério da Justiça. A liminar que suspendia a posse de Eugênio Aragão foi derrubada pela Justiça Federal. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, Cândido Ribeiro, acolheu um recurso da Advocacia Geral da União. A decisão considerou que o Ministério da Justiça não poderia ficar desocupado, mas deixou claro que o caso ainda será analisado pelo STF. Ontem, a juíza federal Luciana Raquel Tolentino de Moura, de Brasília, tinha suspendido a posse sob a justificativa de que a Constituição de 88 proíbe que integrantes do Ministério Público assumam cargos no Executivo, o que poderia ferir a independência do MP. Mas o governo diz que o caso de Aragão é diferente, porque ele entrou para o Ministério Público antes da promulgação da Constituição. Eugênio Aragão, que tomou posse no dia 17 de dezembro, se licenciou do cargo de subprocurador-geral da República para assumir o Ministério da Justiça. Antes dele, o Supremo já tinha considerado ilegal a nomeação de Wellington Lima e Silva, licenciado do cargo de procurador da Bahia. Há também no STF uma ação do PPS questionando a posse de Aragão. O caso está nas mãos da ministra Carmen Lúcia. O vice-presidente Michel Temer pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para se defender separadamente da presidente Dilma Rousseff nas ações que tramitam no tribunal. É isso porque no mês passado o ministro Dias Toffoli unificou as ações numa só. A chapa Dilma Temer, que venceu as eleições de 2014, é alvo de ações no TSE. E a Justiça Federal mantém prisão preventiva do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Ele responde pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa na Operação Lava Jato. Duque já foi condenado na primeira instância pelos 2 primeiros crimes. E agora vamos ao comentário justamente de política com Bob Fernandes. Réus e bandos já discutem o pós, articulam-se para buscar escapar de condenação e cadeia. Na terça, Carlos Fernando de Lima, procurador na Lava Jato, concluiu: o sistema político partidário está apodrecido pelo abuso do poder econômico.
Há semanas, esse mesmo procurador deixou escapar governos que estão sendo investigados, governos do PT, fecha aspas. Nem é preciso procurar nos computadores e empreiteiros para se chegar às perguntas aqui repetidas há mais de ano. Os empreiteiros registravam nos computadores apenas conexões com a Petrobras? Onde estão documentos das relações com governadores, prefeitos, atuais e ex, com demais grandes partidos e líderes desse sistema apodrecido? Não expor algo tão óbvio e, ao mesmo tempo, contribui para ódios e para escassez de racionalidade e reflexão. Não é obra do acaso Jair Messias Bolsonaro surgir com 8% em pesquisa do Datafolha, empatado com Alckmin e Ciro Gomes. Maio de 99, em uma entrevista numa TV, o agora pré-candidato à presidência, Messias Bolsonaro, se revela. Diz, sou favorável à tortura. Diz Bolsonaro que, chegando à presidência, daria um golpe e fecharia o Congresso no mesmo dia. Messias Bolsonaro opina, voto não vai mudar nada, só quando partirmos para uma guerra civil e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Num outro tempo, certo tipo pregava, nossas palavras devem ter uma única finalidade, um único objetivo, o combate, a guerra. Dizia também, opiniões e atos das massas são determinados muito mais pela impressão causada em seus sentidos do que pela pura reflexão. Uma década depois de, sob descrédito e deboche, pregar tal ideário, o tipo chegaria ao poder. Ele se chamava Adolf Hitler. Boa noite. O tempo continua quente e seco aqui em São Paulo. Vamos aos detalhes da previsão para amanhã. A recomendação é usar roupas leves para enfrentar o calor e o tempo mais seco. Segundo os meteorologistas, não temos mudanças previstas para amanhã e só deve chover de forma assim bem pontual ainda no Vale do Ribeira. Em todas as outras áreas, tempo firme, seco e muito quente. Faz até 36 graus amanhã em Votuporanga e em Presidente Bernardes, 35 na cidade de Araraquara e na faixa leste, máxima de 33 graus em São José dos Campos. Aqui na região metropolitana, o ar seco também predomina e prejudica e muito a qualidade do ar, porque potencializa o acúmulo de poluentes. E olha, não há chuvas previstas para os próximos dias. A máxima amanhã chega à marca dos 32 graus por aqui. Na sexta-feira esquenta mais, faz até 33. E o final de semana também vai ser quente, máxima prevista de 32 graus no sábado. Relatório do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos afirma que o vírus da Zika causa a microcefalia e outras doenças nos cérebros dos bebês. Segundo o documento, o centro chegou a esta conclusão depois da soma de numerosas evidências e a publicação de diversos estudos sobre o assunto. Uma das pesquisas foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz, com gestantes atendidas em maternidades do Rio. Os cientistas dizem que ainda falta entender como o vírus causa a microcefalia. Só aí eles vão poder desenvolver formas de prevenir a má formação. A Organização Mundial da Saúde já tinha dito na semana passada que existe um consenso na comunidade científica de que o vírus da Zika é uma das causas da microcefalia. E chegou o momento da sua participação aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. O Gazap, você sabe, é o quadro em que você pode denunciar os problemas do seu bairro, da sua região, da sua rua. É bem fácil participar. Mande fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje é de um telespectador de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Olá, boa noite. O José Pinheiro conta que um morador do bairro das Orquídeas mexeu na rede de esgoto da própria casa e depois deixou um buraco enorme no chão. Ele gravou um vídeo porque está preocupado com a possível contaminação do solo, já que a tubulação de esgoto está a céu aberto e o local fica bem ao lado de uma praça. O José diz ainda que o morador que causou o problema tentou aterrar o buraco, mas acabou piorando porque interrompeu as saídas de água da chuva e esgoto das casas vizinhas. A Sabesp informou que vai consertar o ramal de esgoto ainda nesta semana, mas destacou que o morador fez uma ligação de água indevida com a casa vizinha e por isso causou todo esse problema. Se você também quiser denunciar, grave o vídeo com o seu celular na posição horizontal
e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E claro, passo a passo está no nosso site. Então, é isso. Até breve. Uma das metas do programa de governo do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, está longe de ser cumprida. Com o mandato caminhando para o final, o petista entregou apenas um dos 20 CELs, os Centros de Educação Unificados, prometidos no início da gestão. 8 deles ainda estão em obras e, segundo a prefeitura, deverão ficar prontos até o final do ano. O trabalho começou em dezembro. O CEL Parque Novo Mundo, na Zona Norte, está sendo construído onde funcionava a antiga fábrica do serviço funerário, desativada há mais de 20 anos. Quase 12 mil metros quadrados de área vão abrigar, além da escola, com estrutura de esporte e lazer, também um centro de educação infantil para atender 500 crianças de até 6 anos e um CRAS, de referência em assistência social. Ana, que tem 2 filhos pequenos, está ansiosa pelo fim da obra. Vai ser muito bom. A vantagem vai ser bom para as crianças se divertirem, brincar. Vai ter biblioteca, teatro, sala de cinema, de música, oficina digital, além de quadras e piscinas. A gente não tem nenhum lugar de lazer, né? O único lugar de lazer que a gente tem é lá no Parque da Juventude, é longe pra caramba. Tá vindo de bom hora pra gente. Além do CEL Parque Novo Mundo, estão em obras outros 7 centros. Em São Miguel Paulista, na Freguesia do Ó, no Tatuapé, em Arthur Alvim, Itaquera, Vila Prudente e Guaianazes, que juntos vão custar 320 milhões de reais. Em alguns, a nova estrutura vai ser agregada aos chamados clubes da comunidade, que já existem. A ideia é que tudo esteja funcionando até o fim do ano. Se o cronograma de obras for mesmo cumprido, a gestão Fernando Haddad terá conseguido entregar menos da metade do que prometeu. A meta estabelecida no programa de governo era a de construir 20 CELs. 11 nem saíram do papel, estão na fase de licitação e de projeto. E 2 não têm nem terreno definido. O único CEL que foi entregue funciona há 1 ano em Heliópolis. Com ele, a rede tem 46 centros na capital. Em 31 deles, a prefeitura ampliou o ensino oferecido, com cursos gratuitos de educação superior. Quase 7 mil alunos estão inscritos em cursos de especialização, licenciatura e bacharelado. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirma que entregou em abril de 2015 o CEL Heliópolis, que você viu. Depois, 8 centros serão entregues até dezembro deste ano. São eles Freguesia do Ó, Parque Novo Mundo, Carrão Tatuapé, José de Anchieta, São Miguel, José Bonifácio e São Pedro, Parque do Carmo e Vila Alpina. Outros 6 CELs estão em processo final de licitação. São eles Pinheirinho d'Água, Taipas, Cidade Tiradentes, Joamar, Tremembé, Campo Limpo, Piracuama e Grajaú Petrolina. Além desses, outras 5 unidades estão em fase de projetos e definição de área. As crescentes apostas no impeachment da presidente Dilma Rousseff vêm animando o mercado financeiro. O dólar voltou a fechar abaixo de R$ 3,50 e renovou o menor valor do ano, mesmo com a forte atuação do Banco Central para conter a queda nas cotações. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 3,47, ou seja, uma queda de 44%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em forte elevação e atingiu o maior patamar desde julho de 2015. O Ibovespa ultrapassou a barreira dos 53 mil pontos, ou seja, uma alta de 2,21%. Vamos agora ao comentário de economia. Quem fala é Vinícius Torres Freire. A cada meia dúzia de deputados que declara voto pelo impeachment de Dilma Rousseff, o dólar cai, a bolsa sobe. Faltam menos de 20 votos dos 342 necessários para o impeachment passar na Câmara no domingo. É com isso que os chamados mercados estão eufóricos, com o possível enterro do governo do PT. O dólar caiu a R$ 3,47. Em janeiro, a moeda americana valia quase R$ 4,20. Na bolsa, algumas ações subiram cerca de 100% em 2 meses, como as da Petrobras. Por que tanta animação? A crise começa a acabar na semana que vem? Nem de longe. Mas com Dilma, a situação pioraria. Sem Dilma, talvez pare de piorar, com chance de alguma mudança.
Pelo menos nos primeiros meses, haveria uma boa vontade geral com o governo de Michel Temer. Se ele vai, de fato, corresponder às expectativas, são outros 500. E o que significa corresponder às expectativas? Primeiro, conter gastos do governo e fazer políticas em geral na direção contrária do que fez Dilma. O gasto social vai cair. Não tem jeito. Vai haver um período de sacrifícios, como o próprio Temer disse no discurso de posse que vazou pelo celular esta semana. Isto é, pode ser que a situação pare de piorar no final do ano. No máximo. Boa noite. E nós vamos ficando por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tchau, Gabriel. Boa noite. Valeu pela sua presença. Amanhã te esperamos aqui. Você fica agora com Sobremesa para Dois com Paula Vilhena. A gente se vê amanhã. Até lá. Zé Armando Vanucci te deixa por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora, Sobremesa para Dois.